Aí eu tenho uma pergunta pra fazer. Ô, Buga, Pode falar. eu vou fazer aqui uma pergunta, mano. Que vai dar ruim pra mim, mas eu tenho que fazer. Já deu, então. Já ouviu, ô Buga, você já ouviu aquela frase, mano? Pobre sempre diz que nunca tem nada, mas quando dá uma chuva, fala que perdeu tudo. Como é que isso pode, mano? Como é que isso... Como é que perde o que não tem? Fala pra mim. Mas vive reclamando, né? Pobre nunca tem nada. Aí deu uma chuva, perdeu tudo. Isso pode, Arnaldo? Não é possível. A física não permite. Essa é a pergunta. Isso pode, Buga? Esse é o maior pleonasmo que existe. Você perde o que você não tem. Piada sem graça com a desgraça de um amigo nosso aí, né? Fala sério. Piadinha ruim, cara. Ô, o Fábio tá aqui, né? Falar que a gente só se toca quando a água bate na bunda, mas pelo jeito bateu mesmo, né, mano? Bateu com força, cara. Mas brincadeiras à parte aí, mano. Conta pra gente aí, irmão, como é que você tá? Que merda que deu lá, mano? Que coisa... Agora tá tudo bem, né? Mas foi um fato, isso aconteceu mesmo. Cara, eu moro nessa região aqui, vai fazer 40 anos, desde quando eu nasci. Uhum. Sou nascido e criado nessa mesma casa. Meus avós cresceram, meus pais cresceram aqui, meu pai cresceu aqui, meus avós em 62 vieram pra cá. E nunca aconteceu isso, cara. Nunca. Caramba. Foi uma chuva inédita. Nunca aconteceu isso na vida aqui. Cara, mas onde você mora aí, a localização é o quê? É baixada? E, tipo, foi algo que tem a ver com o esgoto, tava entupido, tampa de bueiro, muito lixo? Tem alguma coisa relacionada a esse tipo de... Você tá totalmente certo, Buga. Aqui na minha área aqui, a chuva foi forte, cara. Foi forte. Foi uma chuva, assim, que foi impressionante. Destelhou todas as casas aqui da região. Caramba. Casa que nunca alagou, sabe? A gente entrou água. Eu moro de frente a uma praça. E essa praça virou um ponto viciado de entulho, cara. E como eu moro na Baixada, como o Wilson disse aí, né? Todo carro que os caras vêm tentando dar tranco lá de cima, para aqui na frente da minha casa. Então, no dia da chuva tinha um carro na boca de lobo, fora o entulho que tinha na praça, a sujeira que tinha na praça, né? Então, isso colaborou sim pro que aconteceu. Podia ter acontecido, mas não com a força que veio, né? Porque a água entrou na minha casa com muita força. Então, a água entrou na minha casa 1,5 m, pra você ter uma ideia. Caramba. Você diria que o evento que aconteceu se deu mais por conta da chuva inexplicavelmente tão forte ou por conta da população mesmo que acabou danificando a estrutura ao redor e não deu pra dar tempo de ter vazão da água? É difícil dizer porque a questão da população jogar lixo na rua, abandonar carro na rua, isso aí já vem acontecendo há anos, né? Uhum. Há anos. Já arrumei briga por conta disso, já arrumei encrenca por conta disso, já fui ameaçado de morte por conta disso, por reclamar dessas coisas, sabe? Ah, sim. Então, Porque é um desaforo muito grande da sua parte querer que a cidade fique limpa. Ah, é. Você é Quer folgado. mudar o mundo, né? É impressionante esse negócio do povo não se conscientizar. Aqui mesmo perto de casa, o pessoal às vezes tá fazendo algum tipo de obra, né? Fazendo alvenaria, ou sei lá, quebrando alguma parede. Pô, o pessoal não se dá o trabalho de pelo menos organizar todo aquele entulho, descartar no lugar correto, ou colocar uma caçamba. O pessoal vai no rio lá. É porque assim, ô Buga, o que acontece é o seguinte, uma caçamba, ela custa em torno de 350 a 400 reais. 420 reais é o aluguel de uma caçamba. Uhum. O morador de rua, ele cobra 10 para dispensar em qualquer outro lugar. Caramba. Você entendeu? Para tirar da porta da sua casa. Não importa onde ele vai jogar. Você paga 10 reais pro morador de rua, às vezes pro viciado ali, dispensar em outro lugar. Mas aonde que ele vai dispensar? Não é problema seu. Você entendeu? Ah, isso não é problema meu. Aonde ele vai dispensar é problema dele, sabe? Verdade. Se ele vai largar dentro do bueiro, se ele vai largar na porta de um idoso, sabe? Se ele vai largar na garagem de uma pessoa deficiente física, isso aí não é problema dele, sabe? Ele tirou o entulho, pôs ali na calçada dele, o noia passou, o morador de rua, o senhor, me dá 10 conto que eu dispenso esse lixo ali pro senhor. O cara dá 10 reais pra ele vai dispensar esse lixo onde bem entender pra ele, você entendeu? É da consciência da pessoa mesmo, não, sabe? Ela tá fazendo uma obra, ela já coloca a caçamba no orçamento, sabe? Coloca no orçamento, a pessoa não faz isso. As coisas estão caras, sei que não tá fácil, porém, aqui, pelo menos no meu bairro, se você liga pra prefeitura, a prefeitura vem retirar o entulho na porta da sua casa. Do mesmo jeito que a prefeitura passa pra retirar o entulho na pracinha, o pessoal joga, passa na porta da sua casa do mesmo jeito. Então é questão de conscientização mesmo, é questão de educação.
e cultura. Eu colocaria que o entulho seria o último nível. Pô, tem hora que você vê aí o pessoal, até o lixo mesmo, que recolhe da própria casa, qualquer jeito, não se dá nem o trabalho, tipo, de colocar numa sacola lá, deixar bonitinha, porque assim, ninguém pensa no próximo, né, que o gari vai vir, vai recolher aquilo, os caras nem ligam, né, joga de qualquer jeito, tudo rasgado. Não pensa, eles não... Isso daí vai prejudicando o meio que você convive, porque daqui a falta pouco... de respeito mesmo com o próximo, é falta de ver o outro, porque... Empatia, eu diria, velho. O pessoal não tem empatia. No outro dia que aconteceu isso, todo mundo viu, eu tirei todos os meus móveis, eu joguei geladeira fora, eu joguei guarda-roupa fora, eu joguei o berço da minha filha fora, olha aí, sabe? A cômoda da minha filha nova, sabe? O guarda-roupa da minha outra filha. Então, quer dizer, joguei brinquedo, joguei roupa, joguei tudo fora. Então, quer dizer, o vizinho viu aquilo, a prefeitura passou, limpou toda aquela sujeira, tirou todo aquele lixo da enxurrada, né, da enchente. No outro dia, cara, mas foi uma coisa de louco, a prefeitura passou de manhã, limpou. À noite, a minha vizinha colocou 2 sofás e um monte de madeira na porta da minha casa. Tipo, do outro lado da calçada, sabe? Aí é desaforo, hein? Meu irmão foi falar com ela. Porque meu irmão, ele é todo educado, cara. Meu irmão é da igreja, meu irmão tem 2 empregos, sabe? Meu irmão é um cara muito sensato, assim. Uhum. Ele é o oposto de você, né, Fábio? Minha senhora, totalmente oposto. Ô, minha senhora, a senhora não me leva a mal, é que a gente passou por uma situação assim, assado. Você não vem falar comigo, não. Ela falou desse jeito pra ele, você acredita? Você não vem falar no meu ouvido, não. Meu. Aí eu perdi a linha, cara. Mas eu xinguei essa mulher. Xinguei ela, aí desceu o filho dela, desceu a filha dela, e o marido dela tem 2 metros de altura, cara. Pergunta se ele saiu da casa dele. Cara, mas eu xinguei tanto, eu gritava nessa rua aqui. Veja lá como fala, sua sirigaita! Eu acordei o vizinho. A minha mãe mora, tipo, uns 3 quarteirão da minha casa, ela ouviu. O barraco tava feito. Eu já baixei o nível, cara. Baixei o nível, chamei a mulher de minha senhora, de santa, de dona moça. Então, mandou o Tekken aí, filha dela também. Mandou o Tekken, cara. Não, já logo chamei a filha dela de operadora de telemarketing, sabe? Eu tenho verbo. Pra ver se as pessoas começam a ver e falar assim, pô, vamos parar de jogar lixo ali, porque os caras lá já tá bravo. E eu falei, o seguinte, a partir de hoje, quem jogar lixo aqui, eu vou arrumar treta. Pode me ameaçar de morte, porque da última vez a menina falou assim, que meu filho jogou um lixo aí, você foi... O filho dela, eu plantei uma árvore num dia, o filho dela foi lá e começou a chutar a árvore, cara. Detonou a árvore. Meu Deus. Eu briguei com o moleque, briguei com a criança de... Eu pensei que você ia falar assim, plantei a árvore, o moleque foi lá e fumou. Se fosse isso, ainda ele tinha mandado pra alguma coisa, tinha mandado pra mente. Mas não, ele foi lá e chutou, quebrou a árvore. Eu falei, mas por que você fez isso, moleque, né? Você tem juízo uma coisa dessa? Eu xinguei ele, falei pra ele. Quando foi à noite, a mãe dele veio no meu portão. Porque você xingou meu filho? Olha o que ele fez. Falei pra ela, olha lá o que ele fez. Eu plantei a árvore hoje e quando foi à tarde ele foi e quebrou a árvore. Quantos anos tem esse moleque? Tem 10 anos. Mano, eu não vou jogar pedra nele não, porque eu era o diabo, mano. Eu era com 10 anos, mano, você não tem ideia. Vou te falar uma coisa. Era uma tarde, eu tava dormindo lá, meu colégio era na parte da manhã e tal. Aí eu tava dormindo, tirando meu cochilinho da tarde. E aí eu acordo com um barraco comendo solto lá na frente de casa, tal, o pessoal gritando, uma xingadeira lá, e só escutava minha mãe, mas não foi ele tava dormindo, ele tá aqui dormindo, como que foi ele? Foi ele, já sim. Aconteceu isso comigo já. O que aconteceu? Um neto do vizinho entrou dentro do carro, soltou o freio de mão, e o carro foi parar dentro de um corguinho lá embaixo, mano, e aí pra tirar, cara, o carro deu deu PT lá, porque ele caiu num corguinho ali, que é a gente chamava carinhosamente de riozinho. O moleque não morreu, né? Não aconteceu nada com ele. Bicho, o medo foi tanto que ele saiu que nem uma bala. Não, mas vai vendo. Mas o meu ponto aqui é o seguinte, isso mostra o quão bom menino eu era, entendeu? Que acontece alguma coisa na rua, fodeu com alguma coisa na rua toda, foi o filho do alemão. Foi o filho do alemão, esse desgraçado. Você tinha pai, eu, graças a Deus, tinha pai. Se por acaso acontecesse alguma coisa na rua, a pessoa viesse na nossa casa, nós tava ferrado, cara. Mas ia levar uma surra, meu. Mesmo não tendo culpa, sabe?
Meu pai primeiro batia, depois ia ver se era minha culpa ou não. Não, o meu pai ele confirmou com a minha mãe, tudo certinho, pra chinela não comer pro meu lado e tal. E aí, pá, foi resolvida a treta. E aí de quebra você ainda levou a comida de rabo ainda. Não, daí ele me chamou de canto. Não, chamou de só eu e ele. Você é judiado, já apanhou muito na vida. E ainda... nem martelinho de ouro arruma essa lata aí, filho. Mesmo assim, meu pai ainda me chamou de canto, assim, só eu e ele. Chegou e falou, escuta, tu não derrubou mesmo o carro lá dentro. Tipo assim, meu. Nem ele tava botando a mão no fogo. Você tem certeza do que você tá falando? Ele, já defendi, já acabou a treta. Eu tava dormindo, tá sonhando com o quê? Você não tá sonhando com o carro não, né, caralho? Você não tá sonhando. Pô, já meteu a pressão, você já falou como? Não, pai, não fui eu, não. Não, nesse caso, imagina, mano, não, meu pai, o quê? Se inscreveu no Leu, o pau comeu, mano. Eu falava com ele, tio, você não pode gaguejar não, cara. Tem que chegar e ser firme nas suas palavras. Ô, Wilson, só que aí, a mãe do menino chegou aqui no portão, falou, porque você não pode xingar o menino, porque o pai dele tá preso, sabe? Eu falei, mas minha senhora... O que eu tenho a ver que o pai dele tá preso? Agora, porque o pai dele tá preso, ele pode destruir patrimônio público e privado. É uma situação complicada. Só porque complicada. o pai dele tá preso. Simples o pai do menino tá preso, ele pode quebrar o que ele quiser. Não é assim. A gente tem que ter regras da vida. Meus filhos têm regra, seus filhos têm regra. Eu compreendo a situação, mas referente à sua casa, assim, o que foi perdido, o que você conseguiu recuperar, como é que tá sendo esse retorno seu aí? Eu perdi... Tudo que tava no nível de 1,50 m foi pro pau. Uhum. No caso do guarda-roupa, o que tava acima de 1,50 m, que eram as roupas, deu pra salvar. Porém, o guarda-roupa não deu pra salvar. Uhum. As minhas TV ficavam em cima de rack, então foi pro pau também. Pra você ter uma ideia, as plantas do meu quintal tinha bastante planta, tinha bastante roseira, essas coisas, né? Foram parar debaixo da minha cama, cara. Debaixo do berço da minha filha. Meu botijão de gás foi parar debaixo do berço da minha filha, sabe? A água entrou com força, cara. A água veio e estourou porta, estourou janela, caiu parede, derrubou parede. Não mexeu com a estrutura da casa, graças a Deus, mano. Não mexeu com a estrutura da casa. Como assim, mano? Caiu uma parede, não estragou a estrutura da casa? Caiu uma parede do quintal, que foi aonde levou as coisas, sabe? Que essa parede caiu. Entendeu. Ô, Fábio, mas até onde você comentou com a gente, eu lembro que você havia dito que, não sei se foi à frente da sua casa, que tava zoada, precisava construir, não foi algo do tipo? Não, porque caiu porta, caiu janela, então quer dizer, a minha casa ficou aberta, né? A minha casa, ela ficou aberta, porque como caiu porta, caiu palha de janela, essas coisas, ficou tudo aberto. Então, assim, as pessoas vinham oferecer ajuda, né? Pô, você não quer um fogão? Você não quer... Falei, vou colocar um fogão, uma geladeira aqui, cara, minha casa tá toda aberta, não vai adiantar, sabe? Não vai... Mas como é que foi isso, Fábio? Você tava lá na sua casa, tava de cueca no sofá, curtindo o filme da sessão da tarde, a água começou a entrar lá por baixo, você tava na casa de um vizinho, teve que correr pra lá? Não, aconteceu uma coisa muito assim, uma coisa que até agora, assim, eu tô intrigado, tô muito intrigado. Eu tava comemorando o aniversário de um amigo meu, o Douglas, né? Uhum. Ele me chamou pra almoçar, ele passou aqui na minha casa, era 11 horas. A gente foi, almoçamos, né? Eu, ele e o irmão dele, tomamos uma cerveja. Eu falei pra ele, eu não vou beber hoje porque minhas filhas estão sozinhas em casa. Eu tenho uma menina de 13 e uma de 11 meses, né? Uhum. Uma bebê de 11 meses. Eu falei assim, eu não vou beber hoje porque eu tô com as minhas filhas em casa e eu não bebo quando eu tô sozinho com elas. Certo. Então beleza, então vambora. Eu falei, vambora porque elas já estão 2 horas lá sozinhas, vambora. A gente veio embora. Quando eu cheguei em casa, o tempo tava fechando e tinha roupa no varal. Certo. Eu tirei a roupa do varal, dobrei, coloquei em cima da minha cama. Cara, eu nunca fiz isso. Eu peguei a minha filha, a minha bebê, e falei assim, eu vou ver a chuva lá da tia Roberta, que a tia Roberta é uma oficina de costura que tem na frente da minha casa. Uhum. É uma oficina de costura que fica aberta. Ela vende um sorvete, vende um salgadinho ali, e de vez em quando a gente senta ali pra conversar. Eu peguei minha filha e fui, e falei pra mais velha, você quer ir? Ela falou, não, vou lavar a louça. Falei, tá bom. E fui. Nunca fiz isso, cara. Certo.
Nunca. Peguei minha bebê, fui lá, foi quando a chuva começou. Só que a chuva começou tão forte, que a dona do estabelecimento abaixou a porta, porque a água tava entrando lá dentro. Tava vindo de lado a chuva, sabe? A chuva tava caindo de lado. E eram umas pedras grandes, meu. Eram umas pedras do tamanho de bolinha de gude. Aí ela abaixou a porta e o pau tá comendo lá fora e eu não tô vendo nada. Que a porta de aço, o pau tá comendo lá fora. Foi quando minha mãe ligou. Minha mãe ligou e falou, tá tudo bem aí? Eu falei... Tá uma chuva muito forte. Ela falou, a casa lá destelhou tudo. Foi quando eu levantei a porta. Porque eu levantei a porta, a água já tava na minha casa já. Já tava dentro da minha casa. Aí eu lembro que eu larguei minha filha e falei, vou lá buscar a Gabriela. E o pessoal falou, não vai que você vai morrer. Falei, não, minha filha tá sozinha lá em casa. O pessoal falou, não vai que você vai morrer. Eu falei, não, vou sim. Eu fui e entrei. Entrei com a água no peito. Sua filha tá lá, ou você resgata ela ou morre tentando. Não tem o que fazer. Você tá doido? Claro. Aí no que eu entrei na casa, que eu olhei pela janela do meu quarto, minha filha tava em cima da minha cama com a cachorra. Tava boiando já, aí eu pedi pra ela sair, ela saiu, tirei a cachorra, peguei a cachorrinha e fui pro andar de cima da laje, né? Fui pra laje. No que a gente subiu pra laje, eu escutei o barulho, caiu o muro do quintal lá. Eu acho que se eu tivesse lá com a minha filha, tinha levado a gente. Meu Deus. Aí foi bem feio, meu. Mas de resto, assim, você consegue já ter uma noção do tamanho do prejuízo que você recebeu e tipo, quanto tempo mais falta pra você recuperar? Ou se você tá se recuperando? Então, como é que tá sendo esse processo de recuperação pra você? Na hora, quando eu olhei assim, eu fiquei assim, pensando, eu não fiquei triste, sabe? Eu não fiquei triste. Eu sou um cara assim que eu sou o tipo de cara que eu dou risada em enterro, mano. Sabe? Conhecendo você do jeito que eu conheço, eu só comecei com uma piada dessa que pra muita gente, dependendo do psicológico, a pessoa pode, tipo, mano, ficar muito mal e, obviamente, eu jamais faria isso. Mas com você eu sei que, não vai ter isso. E eu fiquei olhando. E assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito criticado. Eu sou muito criticado por dar muito valor às minhas amizades. Sou muito criticado. E uma das pessoas que me critica muito é a minha mãe. Minha mãe me critica muito por eu dar muito valor aos meus amigos e à minha família. Porque a família que eu falo é os parentes, né? Sim. Porque minha mãe é uma pessoa meio rancorosa com a família, sua mãe é dos com os meus parentes dela. E ela não gosta ela não gosta que eu tenha contato com os parentes dela, sabe? E eu tenho contato com todo mundo, eu me dou bem com todo mundo. Eu sou um cara que eu não tenho inimigo, sabe? Sim. Na hora, assim, eu fiquei olhando e ela veio aqui me ajudar, veio meu pai, veio alguns vizinhos, né? Os vizinhos vieram ajudar. Veio amigo que mora em outro bairro, veio amigos de outro bairro me ajudar. Aí minha mãe falou assim, cadê aquele monte de amigo que você falou que tinha, né? Aí eu meio que não dei muita atenção, né? Falou pra minha mulher. Então aí um amigo meu chegou em mim e falou assim, Fábio, fica tranquilo, cara, que você vai se levantar. Aí eu falei, não, tranquilo, tô de boa. Aí ele saiu. Aí o outro amigo também falou, Fábio, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Eu falei, não, tranquilo. Aí tiramos as coisas, deu aquela limpada por cima, fui dormir. Dormi, você acredita, cara? Eu dormi, mano. Eu deitei, acho que era meia-noite, quando era 6 horas da manhã eu acordei. Acordei, tomei um café e vim pra minha casa. Deixa eu fazer uma observação aqui, que você já é um ser humano mais evoluído do que eu, por conta de ter conseguido dormir depois de um dia desse. Eu teria ficado muito puto. Você acredita, cara? Não, é impressionante, cara. Agora eu vi que eu não perco sono por nada, cara. Eu não perco sono por merda nenhuma. Não, agora eu vi, porque eu e minha mulher, quando a gente briga, que a gente discute, ela não dorme. E ela fala que fica brava comigo, que eu até ronco. Mano. A gente quebrou o pau ali, acabamos de brigar, deitamos e ela tá lá sem sono por causa da briga, né? E eu tô lá roncando, cara. Até roncar eu ronco. Você é louco. Então aí eu cheguei no outro dia, fiquei olhando. Mas sabe quando você olha assim, você não sabe onde mexer, cara? Você fala, por onde que eu vou começar aqui? A zona total. A zona total. Você vê seus móveis tudo na rua, sabe? Geladeira, fogão, máquina de lavar, tudo na rua. Sim. Aí você fala, por onde que eu vou começar? Aí que você... Fábio, o bom é que você tem psicológico bom pra lidar com uma situação igual essa, né? Se é outra pessoa, cara, já o Buga, assim, é muito simples você entender isso aí. Olha quanto cabelo ele tem na cabeça e olha quanto eu tenho. Entendeu? É claramente, mano, eu já li, mano, já teria perdido até a sobrancelha, já tinha ido pro pau nesse dia aí. Aí, cara, quando foi no outro dia, apareceu um amigo aqui em casa e pegou e me deu R$50, cara, mas ele chorava, mano, ele chorava.
Porque tá ruim pra todo mundo, Wilson. A gente tá passando por uma pandemia. Aí eu falei pra ele, porra, meu, não precisa, né? Eu sei que ele tá passando por uma situação difícil também. Ele é empresário e a gente tá passando por uma pandemia, os negócios estão todos fechados. Sim. Ele não sabe, tá passando por uma situação muito difícil. E ele chorando, ele falou, pô, Fábio, eu queria poder te ajudar mais, que eu sei que você é um cara bom, eu sei que você merece. Sabe, mas o que eu posso te ajudar agora é assim. Eu falei, pô, obrigado, mas não precisa. Ele falou, não, pega, porque você vai precisar, cara. Você vai precisar comprar areia, você vai precisar comprar cimento, você vai precisar comprar as coisas, sabe? Sim. E nessas horas o dinheiro ajuda. Aí eu peguei os 50 reais dele, né? Com aquela dor no coração, mas peguei. Aí passou um tempo, outro amigo me ligou, falou, Fábio, manda o número do seu Pix. Nem Pix eu tenho. Aí fui procurar meus documentos. Cadê minhas carteiras? Cadê meu cartão de crédito, meu cartão do banco? Puta merda. Aí minha esposa tava com o cartão dela, porque minha esposa tava no trabalho na hora que tudo ocorreu, né? Minha esposa tem uma mania que eu critico muito ela, cara. Eu critico muito a minha esposa por andar com todos os documentos na bolsa. Sim, olha só. E foi os que responsável ela. Foi os que salvou. Então, chupa, Fábio. Aí eu liguei pra ela passou o número da conta dela, passei pra esse meu amigo. Aí esse meu amigo pegou, me ligou, cara. Chorei também, porque daí o que acontece, cara? Eu sou um cara que eu sou muito grosso, meu. Sou muito parrudo, assim. Eu falo que eu tenho até raiva de homem que chora. Falo, pô, dá vontade de dar na cara de homem que chora. Dá raiva de homem chorão, não gosto de homem chorão. Você é macho de comer Você não bebe mel, come abelha. Não, eu como abelha, cara. Aí, cara, eu sei que eu comecei numa choradeira tão grande, meu, que eu chorava de soluçar, meu. Criança. Mas não foi de tristeza. Não foi de tristeza, sabe? Foi por conta das pessoas estar me ajudando, pessoas me ligando, sabe? Preocupadas, pessoas preocupadas comigo, querendo saber como que eu tava. Pra esse caso, chupa a mamãe. Tá vendo, mamãe? Falou que eu não tinha amigo. Aí... Esse amigo foi, cara, me deu 500 reais, meu. Aí eu falei, pô, já dá pra comprar uma janela. Show. Já dá pra comprar uma janela. Aí, quando pensa que não, um outro amigo foi, começou aí. Eu sei que o pessoal do grupo, cara, dos grupos que eu participo, cara, gente que eu nunca vi, meu. Gente que eu vi uma vez na vida, no churrasco. Sim. Gente que eu vi uma vez na vida no churrasco. Gente que eu converso ali no grupo, dia a dia, de palhaçada, de zoeira, de falar de esporte, de falar de sacanagem, sabe? Cara, maluco me dando 500... Cara que eu vi 2 vezes por ano me dando 500 reais. Sabe, cara dando 100, cara dando 50, cara dando 20. Aquilo foi uma mobilização que eu vou falar pra você que até hoje eu não sei quem foi que deu. Caramba. Até hoje eu não sei as pessoas que deram. Porque foi tanta gente, cara, dando, depositando na conta. Caramba, que foi assim uma mobilização também que eu não parava de chorar, cara. Eu chorava assim de soluçar e eu não conseguia fazer nada. Caramba, eu não conseguia, as pessoas me ligavam, eu não conseguia atender telefone, eu não conseguia ligar, não conseguia fazer ligação. Aí quando foi no outro dia eu tava mais calmo, tava meio que aceitando melhor o que estava acontecendo, né? Eu saí para comprar material. Aí me ligou um amigo da Europa, cara, que mora na Europa. Eu falei, porra, cara, se os caras aqui do Brasil tá dando dinheiro, imagina o cara lá da Europa, quanto que não vai dar. O que esse cara não vai dar, hein? Eu falei, esse cara da Europa, o cara tá na Europa, né, Buga? Eu falei, o cara tá na Europa é em euro é... Vai dar mais que dinheiro. Aí o cara foi... Deu vale anel. Aí o cara foi, me ligou, falou, pô, Fábio, me passa o número da sua conta aí. Eu, já falei, opa, vai pingar alguma coisa. Aí o cara foi e me depositou 100 euros, Buga. Olha aí. Aí minha mulher falou assim, nossa, você não falou que ele era rico? Eu falei que ele mora na Europa, não falei que todo europeu é rico. Aí na hora que foi converter o dinheiro, cara, deu... Falei, pô, mas como nossa moeda é bosta, né, cara? Como nossa moeda é bosta? O cara deu 100 euros aqui, o bagulho foi pra... mano. É brincadeira, viu? Ô, Fábio, você não sabia se ficava feliz ou se ficava puto, né? Você falava, pô, mano... Não, fiquei feliz e puto ao mesmo tempo. Falei, meu, como nossa moeda é bosta, cara. O cara pegou o dinheiro do pão dele, pegou o dinheiro do pão, mandou o dinheiro do pão dele pra mim
Sabe? E eu fui converter aqui, eu comprei as portas da casa e as janelas. Só com o dinheiro que eu converti. Com o dinheiro do pão dele. Você sabe que eu vou blipar esse valor, né? Você sabe que eu vou blipar esse valor. Eu falei, até hoje eu não sei por que esse cara, acho que a mãe desse cara aí deve ter uma conta boa, viu, cara? Eu acho que ele deve mandar tudo pra cá. Deus tá vendo, Deus tá vendo. Ai, cara. Eu falei, pô, não sei por que esse cara, ô Buga. Eu fiquei pensando comigo, por que esse cara não veio pro Brasil fazer um implante capilar ainda? Ah, isso aí ele já tá careca de saber, já. Que otário, mano. Ai, caralho. Mas aí, cara, o que aconteceu? A minha família, agora que o Wilson falou aí da minha mãe, que minha mãe tanto critica, né, de eu dar atenção pra eles, de eu visitar eles, de eu, sabe, passar final de ano, festa com eles. Cara, foram os que mais me ajudaram, assim, também, cara, de parente, sabe? Uhum. E parente de fora do estado me ligou, me ajudou. Amigo que eu não vejo há 15 anos, cara, sabe? Amigo que eu não vejo há 10 anos. Irmão de amigo meu. Tem aquela percepção que a gente vê, né? Tipo, a gente ajuda, mas nunca pensa que vai acontecer com a gente, né? Tipo, porque Buga, eu já ajudei gente nessa situação. Eu falei pra minha mulher, eu falei pra minha esposa, eu falei, pô, às vezes acontece, porque aqui na região, é uma região que tem esse tipo de problema, né? Apesar da minha casa ser a primeira vez que acontece isso, aqui na região acontece. A gente separa uma cesta básica, a gente separa roupa, né? Que a gente pode ajudar, a gente vai lá e ajuda. Uhum. E eu falei pra minha esposa assim, eu falei, pô, meu, né, a gente precisa, da próxima vez, a gente precisa ajudar de uma maneira diferente, né? E assim, o detalhe que eu queria falar, né, que eu não quero fugir, por mais que eu tenha perdido tudo, a minha casa, assim, faz tempo que eu tô precisando mexer nela, cara. Faz muitos anos que eu preciso mexer nela. Os meus móveis são do primeiro casamento, e eu já tô no terceiro. Você é estudante pra Fábio Júnior. No papel, né? Terceiro no papel, né? Um negócio assim, já casou 5 vezes. Já tô no terceiro casamento, cara, sabe? Eu já tô com 6 filhos, sabe? O meu filho mais velho tá com 17, vai fazer 18 anos agora. Então já faz anos que eu precisava mexer nessa casa, cara. Faz muitos anos. A minha geladeira, ela gelava metade, sabe? A minha pia, uns 4 dias antes, tinha caído uma porta do gabinete. Resumindo, já tava na hora de ter uma reforma já. Cara, eu vou falar a real pra você, meu. Sabe? Eu sei que não, eu tô falando do meu lado, não tô falando do lado de outras pessoas que perdem as coisas, né? Tô falando do meu lado. É muito importante a gente observar isso, que você teve pessoas que te ajudaram, tal, teve uma galera que te deu uma força, nem todo mundo pode se dizer ter essa mesma sorte. Não, eu sei que muita gente não tem isso, Uhum. O que aconteceu, falar a real pra você, falar a verdade pra você, olhando hoje assim, a água entrou na minha casa e lavou tudo, cara, porque eu terminei o quarto das minhas filhas. Tá coisa de louco, cara. Tá lindo, sabe? Sim. Tá com as paredes pintadas, tá com as paredes acabadas, o piso novo, tá com a janela nova, sabe? A janela tá nova. Eu não tenho os móveis ainda, não tenho, mas eu também não tinha, você entendeu? O que eu quero dizer é isso. Também não tinha, tinha os móveis novos que eu tinha, pra falar a real. Era o berço da minha filha, a cômoda da minha filha, da minha bebê, o guarda-roupa e a minha cama, que foi que eu comprei faz pouco tempo, sabe? Que eu tô pagando ainda, A televisão acho que foi uma das coisas que pegou também, né, Fábio? Pelo que você tava comentando, né? Vai ter que comprar outra. As duas televisões. A TV do meu quarto e a TV da sala, né? Que era que as crianças assistiam, era a TV da sala. No quarto das crianças não tinha TV. Mas as duas televisões foi pro pau. Os celulares, computador da minha filha, sabe? Essas coisas, foi tudo pro pau. Mas assim, não era nada novo não, viu, Buga? Essa coisa que você fala assim, falar do celular, né? O celular da minha filha era novo, mas tinha um tênis novo. Pra você ter uma ideia, a chuva levou um pé e deixou outro, sem sujar, você acredita? Ai, cara, é saci agora? Nem sujou. Levou um pé só. Saci. Falei, eu vou guardar, tô pagando ainda esse tênis. Vai guardar pelo desaforo. Vai guardar porque você é ruim. Vai lá na loja e fala, vocês mandaram só um pé só. Se eu ver alguém andando com um pé na rua, bem lembrado. Tem que ficar ligeiro agora. Se ver, é vapo. Se eu ver alguém andando com um pé de Mizuno na rua. Se a pessoa tiver um pé só, melhor ainda, você sobe no rodo já. As coisas, vou falar pra real pra você, cara. As coisas estão melhor do que tava antes. Sim, tá tendo trabalho, a sujeira, né?
a poeira, né, que não faz bem pra criança. Na verdade, eu tinha 2 cômodos na minha casa perdido, mano. E hoje eu tenho 2 cômodos a mais. Tenho um quarto a mais na minha sala, na minha casa. Eu tenho um porão, coisa que eu não tinha. Hoje eu tenho um porão. Então, tudo decorrente dessa chuva aí, cara. Tudo por culpa dessa chuva aí. Então, e assim, o reconhecimento das pessoas, o que eu falei até essa semana pra minha amiga, que ela falou assim, nessas horas que você vê quem é quem. E eu falei, pô, pra falar a real pra você, cara, eu não tive uma decepção. Eu não tive uma decepção. Falar assim, meu, aquele cara ali não perguntou como que eu tava. Aquele cara não se preocupou comigo. Não tô falando pra você de dar as coisas. Porque teve cara que chegou aqui no meu quintal, pegou uma lata e saiu carregando entulho. Teve cara que chegou aqui na minha casa, pegou um pano de chão e saiu limpando as coisas, sabe? Entendeu? Então eu não tô falando pra você de dinheiro, não tô falando pra você de... Porque às vezes a mão de obra, cara, fala pra você, viu, cara? Mão de obra ajudou muito também. Teve amigo meu que veio aqui, carregou entulho, ficou com as costas doendo 3 dias, ajudou a limpar, levou roupa pra casa deles pra lavar, levou roupa pra casa dele pra tentar salvar, tirar barro das roupas, sabe? Tentar salvar alguma coisa ali. Então falar pra você, não teve um, cara, que não se preocupou. Se teve aquele que não pôde estar aqui, sabe? Mas me ligou e me mandou uma ajuda por fora, ou então me ligou, sabe? Oferecendo um ombro, sabe? Uma palavra amiga. Que eu acho que nessas horas tudo vale, viu, cara? Tudo vale, meu. E assim, eu dou valor a tudo, cara. Eu dou valor a todos, sabe? Desde aquele que pegou o pano pra limpar, desde aquele que mandou dinheiro em euro, sabe? Eu dou valor a todos, porque foi tudo muito significativo pra mim, cara. E eu falo que eu me emociono até hoje, porque foi muito significativo. Foi muito mesmo. E tá sendo significativo. Tem gente ainda se preocupando, gente ligando, sabe? Eu falo que eu me senti muito especial. Eu e minha família. Minha família também se sentiu muito especial. Minha filha tem uma outra visão agora de amizade, sabe? Minha filha com 13 anos, ela falou, nossa, pai, seus amigos te amam mesmo. Falou, opa, filha, pra você ver, porque... Eu vou te adiantar já uma coisa, viu, Fábio? Já vou te adiantar uma coisa. É que você é bem pau no cu. Se você fosse um pouquinho mais simpático, você tinha ganhado dinheiro pra comprar uma casa nova, viu, mano? Eu tenho que te falar isso. Eu falei pra minha filha, é porque eles não sabem metade das coisas que eu falo pelas costas deles. É isso aí. Se fosse menos pau no cu... Sabe? Teve um amigo mesmo. Não precisa muito, não. Se fosse um pouquinho mais simpático... Teve um amigo meu que me ajudou. Teve um amigo meu que me ajudou, que há uns meses atrás eu tava rindo dele porque ele tomou chifre, sabe? Então, quer dizer... Olha aí. As pessoas não sabem dessas coisas, então elas me ajudam. Tá vendo? É que você é um amigo muito do bosta. Se você fosse um amigo legal, eu acho que as pessoas tinham te ajudado mais ainda. Então o que a gente aprendeu com isso aqui é que o ser humano é bom, menos o Fábio. Cara, eu vou falar pra você, eu sou um cara que... No primeiro podcast que a gente fez, eu tive a oportunidade de colocar isso, né? De falar que eu acredito muito no ser humano. Sim. No primeiro podcast eu falei isso, que eu acredito muito no ser humano, eu acredito muito na pessoa, sabe? Que eu acredito que a maioria queira o bem, mesmo que a pessoa às vezes pense diferente, mas ela pensa no diferente dela pro bem de um todo, sabe? Não pro bem próprio. Né? A gente só tem caminhos diferentes, Sabe? Às vezes eu vejo pessoas assim lutando por um pró que você fala, meu, não é o certo, mas ela tá fazendo aquilo pela família dela, pelos amigos dela, apesar de ser uma coisa errada, de ser uma coisa, mas é questão de opinião, sabe? É questão de opinião, é questão de cultura, sabe? É questão de religião de cada um. Sim. A gente tem que respeitar, mas todo mundo faz em prol do bem, cara. Eu já falei isso, tô repetindo agora, e só foi pra reforçar isso que aconteceu comigo só foi pra reforçar o que eu já pensava. Fábio, e já pode dizer que você nunca teve tão certo. Realmente... O fato de você dizer que você acredita na humanidade, em um momento onde você muito precisou, a humanidade se fez presente na sua vida. Tô feliz por você, irmão, tô triste que tenha acontecido, mas tô feliz que a gente tenha tá tendo um desfecho muito mais positivo. Como você mencionou no começo, sim, as coisas estão melhor do que estavam antes, né? Tipo, até a sua casa sim, tá passando por uma reforma, tá melhor do que estavam as coisas, né? O mais legal é como que você tá encarando a situação, né, Fábio? Tá, tipo, vida que segue, o negócio é pra frente. Já passou. Eu penso assim, se meus amigos estão animados, sabe, em me ajudar,
por que eu vou desanimar? Por que eu vou desistir, sabe? Então, se eles estão tocando marcha pra frente, eu também tenho que tocar marcha pra frente, cara, sabe? Sim. E é isso aí, o que fica é a lição, cara, sabe? Da gente ser uma pessoa boa, ser uma pessoa melhor, sempre tentar ajudar o próximo, porque tudo tem retorno nessa vida. O mundo, ele é muito pequeno e ele dá muita volta. Então, tudo que você faz nessa vida, você vai receber nessa vida, cara, sabe? Sim. Fica a reflexão aí, só fala que perdeu quando tiver alguma coisa. Tudo que você faz de ruim, tudo que você faz de mal, você vai receber nessa vida, cara. Vai por mim, meu, sabe? E tudo que você faz de bom, você vai receber nessa vida também, você pode ter certeza. Sim. Bom, é isso aí, cara. Vamos encerrar por aqui. Foi uma abertura gigantesca, mas o assunto foi interessante e eu acho que as pessoas vão curtir essa parada aí, beleza? Vamos começar? Eu sou o Wilson Silva. Eu sou o Fábio Henrique. E eu sou o Buga. E você está ouvindo o Rei da Razão Podcast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Rei da Razão Podcast. Muito bom, muito bom. É isso aí. Aqui, pessoal, a proposta desse episódio é aguçar a sua curiosidade para alguns acontecimentos inexplicáveis. Quer dizer, depende muito do que você acredita, é claro. Para algumas pessoas já está muito mais do que explicado. Você só não vê se você não quer. Então, conta pra gente aí, Buga, do que a gente vai falar hoje, meu irmão. Conta aí qual que é a pegada. Olha, hoje a gente vai falar de um tema que eu tenho certeza que vai despertar muito interesse nas pessoas. Eles vão querer ir atrás para saber um pouco mais. Né? Hoje a gente vai falar sobre reencarnação. Aqui a gente não quer entrar em questões religiosas, a gente quer simplesmente contar relatos sobre pessoas que dizem ter vivido em outras épocas e apresentar esses casos para que a gente entenda um pouco mais. São coisas bem legais aí que a gente tem para trazer no programa hoje. Show de bola, show de bola. E para complementar essa conversa toda nossa aqui, a gente trouxe novamente o nosso amigo Fábio. Fala aí, Fabião, fala com o pessoal aí, dá um oi. Fala, pessoal, tudo bem? É prazer estar aqui de novo. Show de bola. Cara, a gente decidiu trazer o Fábio novamente porque é um cara que se entregou bastante pro projeto, assim, entendeu? Sempre agrega, sempre estuda bastante, então a gente vai deixar ele por aqui por enquanto, né? Enquanto ele se comporta. E lembrando a todos que esse podcast é baseado em informações coletadas pela internet afora. Sendo assim, ele tem exclusivamente a proposta de proporcionar unicamente entretenimento. Fique isso muito bem claro. A proposta aqui é entretenimento. Não deve ser de forma alguma levado a sério aqui, ou como alguma fonte de informação pro tema, ou por qualquer outra questão do tipo. Se você quiser se informar sobre o assunto, eu recomendo fortemente, por favor, procure especialistas nos assuntos, pois aqui você não vai encontrar nenhum especialista no tema, tá? É muito importante a gente já deixar isso claro aqui. Agora, se você tá puto aí com aquele post que você encontrou na sua timeline, ou sei lá, você tá naquele trânsito miserável aí, num calor infernal, ou sei lá, tá triste por qualquer razão, enfim, se você tá aqui e precisa espairecer um pouco a sua cabeça, dá uma relaxada um pouco, se for esse o seu caso, se reencoste na cadeira aí e relaxa que a gente vai ter uns momentos legais de conversa aqui, beleza? É muito importante a gente lembrar que o que a gente vai apresentar aqui são relatos de pessoas que têm lembranças de vidas passadas, entendeu? Porque a gente não vai falar tipo de reencarnação no próprio processo de reencarnação, a gente vai trazer aqui relatos de vidas passadas, né? Lembranças de vidas passadas. Eu acho que a gente pode chamar isso dessa forma. E sendo assim, vamos combinar aqui entre nós três, pra gente ter uma imersão melhor da situação, vamos, a princípio, tomar aqui tudo como se fosse verdade. Você acreditando nisso ou não, a gente vai partir do princípio aqui de que é verdade, é real, tá acontecendo mesmo. E aí no final do programa, nas conclusões ali, a gente faz um levantamento total ali do que vocês acreditam, do que a gente acredita, enfim, aí assim a gente faz um levantamento sobre o que acha certo, o que não acha. Ah, eu acho que é verdade, eu acho que não é, e aí a gente pode colocar isso dentro do mesmo contexto. Cada um já se explica. Tá combinado assim então? Vamos partir do princípio de que é verdade. Sim. Show, beleza, então vamos começar. Qual que é a primeira história de um relato de
uma lembrança de vida passada. Conta pra gente aí. Então, ô Wilson, meu primeiro relato aqui, cara, é do menino Luke. Bom, a gente tem bastantes relatos assim na internet. Muitos deles são de natureza trágica, né, cara? São pessoas que são marcadas por tragédias. Sim. O Luke Ruiman, né? Ele era um menininho de 2 anos, mano. E a mãe dele começou a notar algumas mudanças de comportamento, né? Todo o brinquedo que ele tinha, que ele brincava, aquela coisa de criança, de brincar no quarto ali sozinha, né? De não ter nenhum amiguinho. E ele chamava o brinquedo de Pan. Todo brinquedo ele chamava de Pan. E é normal a criança brincar sozinho, dá nome para as coisas, dá nome para o brinquedo. Só que ele especificamente sempre chamava de Pan, era sempre Pan. Por não ter contato com nenhum Pan na época, não tinha nenhum desenho na época que chamava Pan, a mãe achou estranho e perguntou para ele quem era Pan, né? E ele falou, eu sou Pan, eu sou Pan. Aí a mãe dele já ficou intrigada, como assim, né? Falou assim, não, é que eu morri, eu fui pro céu, vi Deus e ele me mandou de volta pra terra. Caramba. Né? Ela achou estranho, porque na família ninguém nunca conversou sobre esse tipo de assunto, nunca teve esse tipo de comentário dentro da casa, né? Entre os pais católicos, né, cara? Então, não rola esse tipo de assunto, né? Que é um tabu também, né? Você falar de reencarnação, espiritismo dentro de uma casa, dependendo da religião, você arruma até briga, né? Da crença da pessoa, dá até uma treta maligna, né, mano? Então eles acharam estranho aquilo, sabe? Acharam estranho e começaram a questionar a criança. O garoto, né, o Luke, falou que na verdade ele era uma menina negra, que ele tinha cabelo castanho e ele, um menino branco, né? O lugar que ele morava sofreu um acidente, né, um incêndio, e ele morreu nesse incêndio aí, né? Essa menina morreu nesse incêndio. E a mãe Pan morreu no incêndio. E o nome do menino é Luke. Luke. Certo. E aí a família foi investigar para ver se tinha algum caso, né, de uma menina chamada Pan que morreu no incêndio, e encontraram uma garota que morava em Chicago. O prédio em que ela morava pegou fogo. Mas ele deu informação só assim, só Pan? Não deu nenhum sobrenome, cara? Porque o cara, que morre Se bem que não sei se morre tanta Pamela em tanto incêndio em tantas partes, mas tipo... que a mãe dele foi investigar, foi procurar, né? Porque hoje em dia é fácil, hoje em dia, né? Hoje em dia é mais tranquilo, mas na época não era tão fácil. Certo. E normalmente, Wilson, a gente começa a ver relatos assim de reencarnação. Você não morre em São Paulo e reencarna em São Paulo. Sabe? Vai meio longe, né? Normalmente você vai meio longe, cara. Você vem lá da Itália, você vem dos Alpes Suíços, sabe? Você vem da Turquia. Normalmente são casos assim que é difícil, não que não aconteça, mas normalmente são casos assim que a pessoa vem de longe. E no caso do Luke, ele era, sabe, atravessou o estado, cara, sabe? Então a família demorou pra achar, pra ter essa prova, né? De que ele tava falando a verdade. E a família conseguiu encontrar mesmo essa menina aí, que ela morreu num incêndio, só que em Chicago. Então foi um caso assim, a família conseguiu provar, né, cara, que existiu mesmo essa pessoa, que esse menino de 2 anos, você vê uma criança de 2 anos, cara, contar relatos da vida dela passada, E aí, no caso, fica difícil Luke... mentir, né, cara? Mentir com 2 anos de idade. E eu sei que criança tem uma imaginação bem fértil e tal, mas quando dá detalhes tão fortes assim, tão detalhados, né, tão grandes assim, sobre acontecimentos, é uma coincidência um tanto quanto estranha, né? E ele falava pra mãe dele que ele morava num quarto, que o quarto era parecido com o dele, mas não era igual, sabe? Que ele tinha uns brinquedos diferentes, sabe? Que ele tinha bastante boneca, bastante urso de pelúcia, né? E como era um menino, já não tinha tanto brinquedo assim, né? Tinha mais carrinho, os brinquedos de menino, né? E ele relatava os brinquedos de menina, né? O Luke era uma criança de 2 anos, mas ele morreu criança? A Pan era uma criança? A Pan também era uma criança. Entendeu. A gente vê que foi uma tragédia, foi uma coisa que chocou ela, né? Ela voltou com esse sentimento, né, ainda dentro dela. Com algumas lembranças ainda, né? Voltou com... Não esqueceu totalmente. Caramba, mano. Nossa, cara. Pô, achei bastante interessante isso aí, cara. É um tanto quanto intrigante. Primeiro, a mudança, né, de cidade, de estado, no caso. Teve uma distância considerável aí. Entendeu? A mudança de etnia também, cara. É legal, é muito importante eu já lembrar daqui. Sempre faço isso no final do programa e tal. Mas eu já quero lembrar aqui que todas essas fotos, de tudo que a gente está conversando aqui, sobre a etnia do Luke, a etnia anterior dele, que era a da Pan, e a sexualidade, né? Enfim.
todas essas coisas assim, a gente vai estar reportando no site, a gente vai estar colocando no post. Então, independente da plataforma de podcast que você talvez esteja ouvindo esse episódio, dá uma conferida lá no site oreidarrazão.com.br e tenta encontrar essa postagem lá, que a gente vai estar colocando todas essas imagens aqui para que fiquem bem claro para que vocês tenham uma imersão melhor do que a gente está falando. Tudo bem? É muito importante lembrar isso. E é interessante, Wilson, porque não existe uma regra. Por exemplo, eu morri menina, vou voltar numa vida passada assim, eu vou voltar menino, sabe? Por exemplo, eu nasci loiro de olho verde e numa vida passada eu era loiro de olho verde também. Não é uma regra, sabe? Você vê que não tem barreira, né, cara, pra esse tipo de situação. Exatamente. E normalmente... num corpo totalmente diferente do seu. E não tem barreiras, cara, que eu falo de até nacionalidade. Pessoas que são de outras cidades, outros países muito longe do que a pessoa nunca nem visitou, sabe? A família nunca nem visitou, sabe? Então, o interessante é isso. No caso do Luke, a família nunca tinha ido para Chicago, cara. A família nunca tinha pensado em ir para Chicago. Então, como que Luke tinha uma história de uma menina que morava em Chicago, sendo que ele nunca foi de lá, sabe? O que chama atenção, que a gente encontra muito nos relatos, igual o que o Fábio acabou de contar, é o nível de detalhes também, né, que é colocado. Pô, uma criança de 2 anos consegue impor um nível de detalhe tão alto, como uma criança de 2 anos consegue trazer tanta clareza na informação que ela tá passando. Exatamente. Ainda mais de algo que aconteceu no passado. Isso desperta a curiosidade para saber se de fato aconteceu ou não. O Luke dizendo que na vida passada ele foi Pamela. É isso, Fábio? É Pamela o nome? É Pam? Isso, Pamela. Pam era o apelido, que é o apelido curto, né? E eu acho que a palavra-chave aqui que você até comentou foi a quantidade de detalhes, né? Eu acho que essa que é a pegada. Por mais fértil que seja a imaginação de uma criança, a quantidade de detalhes e de coincidências que a gente encontra na história de uma criança que está inventando alguma coisa e uma reportagem encontrada na cidade de Chicago ali, alguma coisa, enfim, relatos de que uma PAN realmente existiu numa outra cidade e morreu da forma que o seu filho de 2 anos ali tá descrevendo. Isso é verdade. Caramba, 2 anos essa criança já desenrolava essa conversa toda aí, Fábio? Tem certeza que tá certa essa idade aí? Pra você ver o nível, pra você ver o nível de detalhamento e até que ponto chega uma tragédia pode te tocar numa vida e numa vida anterior, né? Uma tragédia ela pode te perseguir por uma outra fase da sua existência. Sim. Caramba, interessante. Gostei. E aí, Boga, qual que é o relato que você trouxe? Cara, eu vou falar de um relato que se semelha muito com o do Fábio. O Ryan é uma criança do Muskogee, nos Estados Unidos. Com 4 anos de idade, ele começa a ter pesadelos com frequência, né? Sempre acordando sua mãe e implorava pra ela que ele queria ir pra Hollywood, um lugar que fica a 2.000 quilômetros de distância de onde eles moram. Sempre detalhando uma pessoa que viveu nos anos 40 e 50. A princípio, sua mãe achou que era algo da imaginação fértil de uma criança. Só que, certo dia, ele chega pra sua mãe e fala, né? Tenho algo que eu preciso te contar. Aí ele fala pra sua mãe, eu costumava ser outra pessoa. Sua mãe, a princípio, tem um espanto, porque eles são batistas. Eles não acreditam nessa possibilidade, né? De ter uma vida passada. Certo. Só que, contudo, com esse nível de detalhamento dos fatos, eles decidiram pesquisar informações, né? Sobre o que o filho estava relatando, né? Certo. Ele aponta uma pessoa que foi atuante em um filme chamado Night After Night, né? Um filme de 1932, né? Por Mae West. E fala pra mãe dele, aponta um personagem lá do filme e fala, esse sou eu, né? Sua mãe, a princípio, tem um espanto. Tô confuso, Boga. Ele pediu pra ver um filme? Não, ele queria ir pra Hollywood no começo, tá? Ele queria ir pra Hollywood. Ele queria ir pra Hollywood certo. Porque ele falava que ele era uma pessoa lá de Hollywood e a mãe se espantou. Como que meu filho fala que foi um astro de Hollywood? E a mãe começou a pesquisar, né? Ele aponta pra mãe dele o filme After Night, que foi um filme estreado em 1932, entendeu? E ele afirma pra mãe dele, esse personagem aqui, desse filme, esse sou eu, mãe. Quando a mãe dele
pega pra assistir esse filme, ele fala pra mãe dele, mãe, sou o figurante desse filme. E ele fala que Caramba. ele é o ator Marty Martin. Esse personagem, ele não tem fala no Certo. filme. É um figurante, pô. Ele é um figurante, ele não tem fala, exato. Só que o Ryan começa a apresentar um nível de detalhe muito alto. Esse caso é passado por um cara que é o Dr. Jim Tucker, que, assim como a mãe, ele fica impressionado com a clareza nos relatos. E ele diz a seguinte frase, abre aspas, se você olha pra foto de um cara sem falas em um filme e me fala sobre sua vida, eu não acho que muitos de nós acertaríamos sobre a vida de Marty Martin. No entanto, Ryan trouxe vários detalhes que realmente batem com a vida dele, explicou o estudioso. O Ryan, ele começa a detalhar também o seguinte, ele sabia quantas vezes Martin havia sido casado. Um relato de um filme de 1935, tá? A gente tá falando. Quantas irmãs ele tinha e a idade com que ele morreu. Ele tinha lembranças sobre festas, atrizes e glamourosas vidas na Hollywood. Caramba. Ele entra em contato com a única filha de Martin e descobre que nem mesmo ela sabia ter duas filhas. Peraí, o Ryan tava dando detalhes da vida do Martin, da vida dele supostamente Exatamente, passada. que nem mesmo a única filha que ele tinha sabia. A filha do Martin, que é o adulto da vida passada, Exato. não sabia da existência de membros da família. Que o Ryan, que é o garoto de 10 anos, sabia. Caramba. Né? Nem mesmo a filha sabia ter duas tias. Que fita, já pensou, Fábio? Aparece aí um moleque de 5 anos te dando detalhes. Eu não vou me assustar, não. Te dando detalhes. Não é sobre isso, não. Você já pensou que apareceu uma criança de 5 anos aí pedindo pensão? Me chamando de pai? Eu não duvido, não. Só pra finalizar, aí a gente tem um desfecho, assim, o Ryan, que é o garoto, né, que ele relata o seguinte, que de acordo com que ele vai ficando, que o tempo vai passando, essas lembranças que ele tem vão ficando cada vez mais fracas. O doutor aproveita esse tempo pra entender como essas lembranças foram parar lá, né? E aí a gente fecha o caso. Parte que mais chamou minha atenção. Vamos colocar aqui, um filme mega popular que muita gente assistiu aí, Vingadores Ultimato, tal. Como é que você consegue pegar detalhes tão precisos de um figurante, sei lá, do cara que tava pedindo um chá lá de fundo, tá entendendo? O Capitão América tava conversando com o Homem de Ferro, aí um figurante lá atrás tava pedindo chá pra cozinheira lá atrás, e o cara não, tipo assim, passou totalmente despercebido pelo filme. Exatamente. Aí vem alguém, é muito louco troca isso. a maior ideia. O cara sabe de detalhes, que não é um negócio que você consegue... Se bem que hoje dá pra encontrar bastante coisa na internet, porque hoje em dia nós estamos expostos a mais coisas. A gente expõe muito mais da nossa vida na internet do que as pessoas antes da internet faziam. Mas a gente tá comentando aqui de um cara que nasceu na década de 30, né? Exato. Ou seja, a chance de ter informações na internet sobre um figurante que participou de um filme, e não é, tipo, sei lá, um clássico, a gente não tá falando aqui do Poderoso Chefão e tal, também não tô desmerecendo o filme, mas não é o senhor filme, tá entendendo? Verdade, sim. Faz sentido. Um menino do outro lado de uma cidade totalmente diferente, encontrar detalhes de um cara, mesmo que tenha aparecido num filme importante, não tinha tantas informações relevantes, ele não tava tão exposto assim. Você fala como se fosse um vizinho seu, né? É os detalhes, né? Exatamente, cara. E o cara te dá detalhes e te fala, não, na sua família você tem uma tia chamada não sei o quê. Fala, pô, nem sabia que tinha uma tia. Pera aí, vou pesquisar aqui. Caramba! Ô Wilson e Fábio, baseado na minha história, teu momento, no meu relato e o do Fábio, a gente percebe que sempre são crianças, né? Não sei se vocês se atentaram a esse fator. A gente vê que sempre são crianças fazendo esses relatos, né? Olha até como uma ingenuidade, mas a coisa vai fazendo sentido, né? Pô, legal, mano. Então essa aqui foi a história do menino Ryan, que tem lembranças de uma vida passada de um homem chamado Martin Marty. Legal, show. E aí, Fábio, você trouxe uma segunda história pra gente que eu tô ligado. Conta aí pra nós, mano. Ô Wilson, o relato que eu tenho é de uma menina aqui do Brasil mesmo, cara. É nada. Aqui do Rio Grande do Sul, que, como eu falei, esse relato ele é diferenciado pelo fato de algumas pessoas terem mortes trágicas, né? Tem vidas, né, conturbadas, como a do que o Buga contou aí, do Martin Martin, né? Vidas agitadas, né? O Martin Martin teve alguma
Não, vida agitada. Não, ele não teve nenhum Mas tipo ele de teve uma vida transtorno. agitada, né? Teve uma vida... O relato dele é simplesmente, desde pequeno, ele tem uma memória fresca, como que eu disse, ele vai perdendo essa memória de acordo com que ele vai ficando mais velho, e ele sempre ficava falando pra mãe dele que ele viveu em outra época, que ele era outra pessoa, e isso incomodou a família, né? É que pelo fato do cara ser um figurante, ser um ator, né? Ele tinha uma vida agitada, participava de várias festas, né? São coisas que marcam, assim, uma pessoa, né, cara? E exato. Você vê que a pessoa passar por um incêndio... Ele não veio com embargo de tragédia, por exemplo, sabe? Ele não teve uma morte trágica. Exato. Na vida passada... ele teve uma vida agitada. Exatamente. Ele foi um figurante. Ele teve uma vida agitada. Isso mesmo. Não sei se eu concordo muito bem com vocês sobre uma vida agitada, mas a impressão que fica pra mim, pelo menos até esses 2 relatos que a gente chegou aqui, é que parece que ficou algo inacabado pra pessoa da vida anterior. Eu não tô dizendo que uma pessoa que é figurante, ela não tá realizada com o que quer, e não, o que eu queria era isso mesmo, é só ser figurante, eu nunca quis ser uma estrela de Hollywood, nem nada do tipo, não. Eu tava feliz com a vida de figurante. Mas a impressão que me passa é essa, tipo, até pelo menos nesses 2 relatos, é que, tipo, as pessoas queriam algo a mais. A Pan, que é a história que o Fábio trouxe, foi a minha que morreu no incêndio, então era uma pessoa que tinha uma vida toda pra viver, e parece que ficou algo inacabado, e ela voltou dentro de um período de menos de 100 anos, ao que parece, ó. Talvez até menos de 50 anos. São pessoas que a gente ouve muito, assim, casos de pessoas que morreram na guerra, né, que passaram por muitas tragédias, né, cara, traumatizaram, né? A impressão que eu tenho é essa, Fábio, é mais ou menos, tipo, eu acredito talvez que o Martin era um figurante, era um homem que tinha um sonho, talvez, não sei, de se tornar uma estrela, então ele falou, pô, hoje eu sou figurante, mas um dia eu vou trabalhar de coadjuvante, e um dia, quem sabe, talvez ser o protagonista, tal, da história. Talvez se fosse um homem com muitos sonhos, e você vê que quando os relatos do menino... O ponto que eu quero chegar é que nem sempre há casos de pessoas que sofreram tragédias ou momentos traumatizantes em suas vidas passadas, sabe? Sim. No caso da adolescente que eu vou falar aqui, da Odete, ela passou por um processo de regressão, por um estudo, e nesse processo de regressão, ela regrediu até o momento que ela começou a lembrar da vida passada dela. Peraí, Odete, você falou o nome da mulher? Ela é adolescente já, ela tem 19 anos. Teve um processo de regressão? Isso, ela passou por um processo de regressão, e ela começou a lembrar de casos da vida passada dela, de que era de 1860, da cidade de Florianópolis. E ela nunca foi para Florianópolis. Caracas. Alguns psicólogos, eles trabalham com esse processo de regressão para descobrir algum trauma que a pessoa teve na infância. A pessoa, às vezes, ela tem um trauma assim, tão grave que ela esquece, e aquilo fica marcado na vida dela. Às vezes ela tem um problema assim quando adulto, que ela não sabe de onde veio esse problema, de onde veio esse medo. Às vezes a pessoa tem um medo que a pessoa não sabe de onde vem esse medo. Certo, daí eles procuram esses especialistas para ajudar a pessoa num processo de hipnose. De hipnose, que a pessoa passa por uma regressão, que ela vai chegar até o ponto para descobrir o que aconteceu, entendeu? Tá. Ela passou por um ponto que ela chegou aos 10 anos, foi aos 5 anos, né, aos 2 anos de idade, até o momento que ela chega aí pro útero da mãe dela, sabe? Caramba. Chega o momento que ela ultrapassa esse ponto, que ela vai para uma vida passada. Caramba. Ela ultrapassou esse limite, né, de regressão, que ela foi para a vida passada dela, chamava Margarete. Você vê, a pessoa de Odete foi para Margarete. O Et tá legal até aqui. Você vê que das 2 vezes ela pegou a mãe parecida também, parece, né? Até na filiação marcaram a menina. E ela lembrava que ela casou aos 19 anos, né? Que ela lembrava o nome do marido dela. Certo. E ela casou numa capela no alto de uma montanha. Então ela lembrava todos esses detalhes da vida passada dela, sabe? E sendo que ela nunca visitou Florianópolis, ela nunca foi para uma capela no alto de uma montanha, ela não sabia nada disso. As pessoas ficaram intrigadas com o assunto, né? Os especialistas, e foram investigar. Foram para Florianópolis, né? Não encontraram essa capela. Foram falar com o historiador, que ponto legal dessa parte aí é que ele é cético, ele não acredita nesse tipo de coisa, sabe? De reencarnação, de vidas passadas, ele não acredita em nada disso. Esse historiador tinha relato de um moinho de engenho, que antes de se tornar moinho de engenho, no lugar tinha uma capela.
Ô, Fábio, só vou dar um adendo aqui pra quem tá escutando a gente aí também. O moinho de engenho é o seguinte, pessoal. É um maquinário de madeira onde o boi fica andando em círculos e lá é um moedor. Alguém fica colocando a cana, né, de açúcar nesse moinho aí, só que Isso quem mesmo, moe, Hugo. quem faz esse movimento de moer a cana é devido à rotação dos bois, né? Do animal. A força animal, exato. Que fica moendo a cana, né? Pra sair todo aquele caldo da cana. Isso é um moinho de engenho. Isso, positivo. Esse historiador, ele descobriu que antes de ser esse moinho, havia uma capela nesse local. Certo. E os moradores ali da região, um morador em questão, ele fala que ele chegou a destruir o último pilar dessa capela, que tinha uma parte dessa capela que ainda era levantada, só que ele destruiu para poder aumentar esse moinho de engenho. Uhum. E essa capela, ela foi construída pelos escravos no século passado. Sei. Caramba. Existiu essa capela, porém, os historiadores não conseguem achar vestígios dessa pessoa que casou ali, dessa Margarete, e nem desse João Ferreira. Muita gente deve ter casado dentro dessa capela aí. Mais adentro do assunto, descobriram, cara, a família dessa mulher, meu, que ela teve filhos. Naquela época, não é igual hoje que as pessoas têm tantos filhos, né? São algumas exceções. Ela teve uma família grande, cara, e ela viveu com a família dela viveu bem, então ela não tem nenhum ponto de tragédia na vida dela, e ela consegue lembrar com detalhes dessa vida passada que ela teve, mas assim, por regressão, não que ela acordava com esses detalhes, só que pelo fato da regressão, ela conseguiu lembrar detalhes do local. Mas esse é um depoimento da Odete e não teve ninguém, assim, pra dar um aval, assim, não teve nenhum especialista, ou ela também não correu atrás de se informar se realmente havia essa capela. Por conta dela ter passado por um especialista, um psicólogo, e esse psicólogo foi tão a fundo da história dela que ele foi investigar o caso. E eles acabaram achando a Margarete, né? Uhum. E acabaram encontrando a família dela, que vive nessa região, não vive no local, mas vive numa região próxima até hoje. Sim. Os descendentes dela, né? Os parentes. Achou toda... vivos. Caramba. Caraca, tudo isso através dessa regressão que ela fez, é isso, Fábio? Dessa regressão. A gente ouve histórias de pessoas que vieram da Grécia, da Itália, né? De outros países que elas nunca visitaram na vida. No caso dessa mulher, ela teve uma vida passada próximo dela, assim. Próximo que eu falo, coisa de cidades, né? Certo. E, não tipo assim, era uma coisa que ela conseguia achar na internet, por exemplo, o fato daquele moinho ter sido uma capela antes? Não, porque nem os historiadores acharam. Teve que falar com vários historiadores para poder saber que aquilo ali antigamente foi uma capela. Até então você só tinha registro do moinho, você não tinha registro da capela. Ninguém sabia dizer o que era construído antes do moinho. Por conta de muita pesquisa, muitos relatos foram descobrir que ali sim existia uma capela que foi construída pelos escravos no século passado. Então é uma coisa que ela não ia achar essa informação, porque ela nunca visitou o estado também. Caraca, que doideira. Não tinha como ela saber dessa informação. Doideira. Show, mano, show. É isso aí. E você, Boga? Tem mais uma história aí? É de regressão? Qual que é a pegada? Esse daqui vai ser um tanto quanto doida também. Gus Taylor ou Aug Taylor? Mesmo sobrenome? Tem o mesmo sobrenome. É Gus Taylor, Aug Taylor. Aug Taylor. Já deu pra perceber que o sobrenome... Temos uma coincidência aqui de sobrenomes. Wilson, o que você me diria se quando você estivesse trocando a fralda de seu filho de 18 meses, o seu filho falar pra você, quando eu tinha sua idade, eu costumava trocar suas fraldas. 18 meses? 18 meses. Eu ia jogar ele no chão, cara, porque meu filho de 3 anos não sabe falar. No começo, o pai dele deu uma risadinha, primeira reação, e continuou fazendo a tarefa, né? Aí começa a ficar mais interessante, né? Aos 4 anos, o Gus, que até então eu tô retratando como o filho, né, que estava sendo trocado pelo pai. Agora finalmente faz sentido porque que ele tinha sobrenome, na vida passada era Taylor e o novo nome é Taylor. E o novo nome? Porque nasceu na mesma família. Nasceu na mesma família. Assim, no entanto que depois, aos 4 anos, o Gus, que é a criança de 18 meses que eu havia dito no início, que estava sendo trocada pelo pai, ele fala que ele costumava ser Aug, seu avô. É aí que a gente começa a ligar os fatos. Só quando a família se reuniu para ver um álbum antigo, né, pela primeira vez, que o Gus, que é a criança, aponta o seu avô em uma das fotos e fala que aquele era o primeiro carro que ele teve, né? Aí todo mundo, opa, como assim? Como você sabe? Opa,
dessa informação? Como que você tem esse nível? Uhum. E aí, o que mais intriga os pais ainda, vendo essas fotos, foi quando o garoto mencionou sobre ter uma irmã, e aí sua mãe pergunta mais sobre ela. E aí ele responde, ela morreu, se transformou em um peixe, foram alguns bandidos. Ela se transformou em um peixe, foram alguns Exato, bandidos? fecha aspas. Isso é a frase que ele menciona, né? E aí ele diz o seguinte... A irmã de Aug foi assassinada e seu corpo foi encontrado na Baía de São Francisco, nos Estados Unidos, né? Foi uma forma dele explicar, não que transformou em um peixe, né? Foi... É uma criança contando, exatamente. Né? Também. Vamos... Mas aí que eu quero chamar a atenção. A irmã de Aug foi assassinada, a gente não tá falando da irmã do bebê lá de 18 meses, a gente tá falando da irmã do vô... dele na vida passada, quando ele tá na vida passada exatamente. dele. E aí foi o que impressionou, né? Pô, como que ele sabia que a irmã foi assassinada, né? E o corpo foi encontrado na Baía de São Francisco, nos Estados Unidos. O assunto era um tabu na família, e nem mesmo o pai sabia detalhes sobre a morte da moça. Quando a criança começa a entregar detalhes que a família não sabe dizer... Exato, é nesse ponto que eu queria chamar a atenção, porque assim, o ciclo fecha aqui, né? O foco é falar, né, de uma criança que diz ser seu próprio avô, e a gente percebe que tudo quanto a gente tá relatando, que chama muita atenção, tanto nos relatos que eu tô vendo com o Fábio aqui, e acho que você também deve ter notado muito isso daí, Wilson. Vocês podem me complementar, é o nível que eles conseguem trazer de relatos ou de coisas, pô, aquela coisa que você nunca contou pra ninguém. E aí vem uma criança e fala, você, putz, como que ele sabia disso? É doideira. Achei muito show de bola essas histórias e você acreditando ou não, acho que todo mundo concorda que é no mínimo um tanto quanto intrigante esse nível de detalhe que essas crianças trazem pra gente contando histórias de vidas anterior, né? Por mais fértil que seja uma imaginação de uma criança, é um tanto quanto complicado a gente não dar atenção pra essas coisas. Então vamos começar com a rodada de perguntas aqui, mas primeiro eu quero entrar num consenso com todos vocês pra saber se todos nós estamos dentro do mesmo entendimento, certo? A gente tá falando aqui, obviamente, da reencarnação, e eu quero saber se pelo menos eu entendi bem dentro das pesquisas que eu fiz. A reencarnação é um processo onde a gente tem ali uma energia, né? Vou chamar de energia para tentar ser o mais científico possível, porque cada crença dá um nome para essa energia. Tem gente que chama de alma, tem gente que chama de ki, tem gente que chama de chi, enfim, tem só para simplificar. Então, eu vou chamar aqui de energia, né? E essa energia, né, por influência de fatores químicos ou climáticos, atmosféricos e, enfim, tudo mais, ela evolui para a vida. A energia, dentro dos seus fatores ali, ela se transforma em vida e depois de muitas vidas, você adquire consciência. Concordam comigo até aqui ou eu tô só eu concordo plenamente. Parece uma viagem doida o que eu tô falando aqui, mas... Por exemplo, o que eu quero dizer é tipo assim, a energia se tornou uma planta, né? Ela começou como uma planta. Vamos partir desse primeiro degrau aqui. Obviamente pode ter outros degraus abaixo disso, mas vamos partir de que a vida começa sendo uma planta, certo? E aí ela vira uma planta e ali ela tem as experiências dela. Depois ela entra como inseto, como animal, e aí vai morrendo, vai tendo várias experiências. É mais ou menos isso que todo mundo entendeu ou só eu que tô viajando aqui nos meus achismos? Eu concordo com sua linha de raciocínio, mas eu também consigo fazer uma relação como se fosse vamos pensar em uma pedra. Vamos pensar uma pedra aqui. E já foi bem mais além, né? Da planta pra uma pedra. Não, o conceito que eu vou usar é o mesmo do Will, só que eu imagino que fosse uma pedra, né? Então eu imagino assim, essa pedra ela tem que ficar, vamos colocar uma pedra polida, uma pedra perfeita. Para ela chegar a esse estágio, ela precisa ser polida, ela tem que ser trabalhada, né? Tem que ser feito todo um trabalho com ela, até ela chegar em seu estágio, vamos dizer que ela alcançou o estágio da perfeição, né? Esse é o paralelo que eu faço com o tema, reencarnação, né? Então, assim, o que eu entendo é o seguinte, há um processo, há um ciclo, vamos dizer assim, eu vou colocar como alma, né? Vamos colocar, ou pode colocar como energia, então, né? Então faz, mas para você conseguir ir para outro plano, seja lá
ele qual for, né? Porque, aliás, a gente aqui não tá discutindo a crença, você precisa se encontrar em um estado de perfeição. E a reencarnação é algo que te possibilita, né? Então, vamos pensar que você teve a chance de, nessa vida, fazer tais feitos. Faltou alguma coisa. Você vai reencarnar em outro corpo e vai ter a chance de trabalhar essas falhas, até sua alma, sua energia está 100% para transitar em outro plano, né? Meu entendimento foi esse. Eu acho que foi uma explicação muito mais clara do que a minha. O que você acha, Fábio? Eu acho bacana que tem uma frase que eu costumo ouvir muito, que todo mundo já ouviu, que é: eu não quero levar esse karma pra minha vida, né? Que as pessoas falam. Eu não quero, sabe, tipo, não vou fazer isso porque não vou fazer essa maldade porque eu não quero levar esse karma pra minha vida, sabe? Eu ajudei fulano de tal porque eu não quero levar esse karma pra minha vida, você entendeu? Então a gente vê que as pessoas se preocupam com a próxima vida, né? As pessoas têm essa preocupação. Algumas têm, outras estão cagando e andando. Mas você tá certo. Então, algumas pessoas têm essa preocupação, têm esse medo de estar falhando, porque sabe que vai pagar numa próxima vida. Então, desde que seja para o bem, né? Que a pessoa não faça o mal, sabendo que lá na frente ela vai ter uma compensação, né? Igual vocês explicaram aí, né? Vai ser lapidado, né? Tá lapidando essa vida para na próxima ela ser perfeita, né? Digamos, entre aspas, né? É bacana, né? A pessoa ter esse pensamento, assim, que vem pro bem dela, né? Sim, sim. Mas aí eu vou fazer uma pergunta aqui que vai ser um tanto quanto galhofa, é zoeira, obviamente e tal. Mas vamos entrar na brincadeira. Vamos dizer que se na vida passada todo mundo já passou por esse processo de transformação, né? A gente já passou por várias vidas, a gente já viveu várias experiências, até que finalmente a gente passou a ganhar consciência de si mesmo. É o que eu entendi de reencarnação, tá? Se eu tô errado, por favor, me desculpem e, por favor, acrescente nos comentários aí qual é a forma correta. Mas o que eu entendi de reencarnação é isso, é a gente ir vivendo várias vidas e várias vidas até que a gente evolui tanto que a gente ganha essa energia, passa a ganhar consciência de si mesmo, né? E aí podemos dizer que isso é uma alma, né? Que agora ela sabe que ela existe, que ela tem... Enfim, eu acho que a frase ganha consciência de si mesmo, eu acho que explica tudo. Não tem como eu pelo menos não consigo encontrar palavras. Oi. Uma relação legal de pensar... Pô, vocês muito mais do que eu já deve ter jogado no fliperama, né? Com certeza. Vamos pensar que sua vida é as fichinhas. Vamos colocar aqui o plano que você quer alcançar é quando você chega no final. Chegar no boss. Chegar no boss. Às vezes você vai usar uma ficha só pra conseguir isso. É uma analogia interessante. Outras vezes você vai ter que gastar várias. Sim, sim. Tudo troco do pão. Sim. Tudo troco do pão. Enfim, foi mencionado anteriormente que algumas pessoas conseguem se lembrar das vidas passadas, né? Fazendo uma terapia e tal. Vocês acreditam mesmo nisso? O que vocês acham? Vocês iriam num terapeuta desse pra poder ter alguma lembrança de vida passada? Vocês acreditam? Primeiro, eu quero saber se vocês acreditam que isso é possível. Eu não acredito. Você não acredita? Eu não acredito. Assim, partindo do princípio que eu não acredito, não faria sentido, no meu ponto de vista, eu procurar entendimento de algo que não faz sentido pra mim, né? Deixando claro que nós trouxemos aqui foram relatos, né? Cujo a gente não deixou explícita a nossa opinião. Agora a gente abriu um momento aqui no programa que a gente está debatendo sobre o que a gente acha factível ou não. Para mim, não teria motivo de eu procurar especialistas para tratar sobre o tema ou fazer um tipo de hipnose, como que o Fábio colocou em algum dos seus relatos, para ter um entendimento de algo que eu já vivi, né? O máximo que eu posso dizer que eu já tive é déjà vu, né? Você ter aquela sensação de, puta, eu já fiz isso, né? Mas não é nada que eu tenha na minha mente formado um cenário de em
1900 eu almocei naquela casa com aquelas pessoas. Não, nada do tipo. Uhum. Ah, show de bola. E você, Fábio, o que você acha? Você acha que é possível você consultar alguém por um processo de hipnose, fazer essa terapia e tal? Cara, assim, eu não procuraria uma pessoa, um especialista, porque eu nunca revivi uma vida passada, sabe? Eu nunca tive um sentimento de uma vida passada. Uhum. Como o Buga também, eu não acredito em vida passada. Uhum. Eu quero deixar bem claro que as pessoas que a gente relata aqui, que a gente relata as histórias deles, algumas delas também não acreditavam, algumas delas também eram de religiões totalmente diferentes, Uhum. Situações totalmente diferentes, e mesmo assim procuraram um especialista porque tiveram esse sentimento, tiveram esse toque nelas, e elas foram procurar saber o que era. Uhum. Eu falar pra você assim que eu procuraria, eu não procuraria porque eu nunca vi, eu não vivi isso, não tenho o porquê tá correndo atrás disso, entendeu? Bem lembrado, hein, Fábio? Até foi no caso que eu trouxe no primeiro, né? A mãe dele é batista, mesmo assim ficou, né, na verdade, intrigada com o caso. Se ela fosse outra, eu poderia falar, tá maluco, isso daí a gente não acredita nesse tipo de coisa. Em algumas religiões, isso é considerado charatismo, magia negra, bruxaria. Sim. Uma pessoa de uma religião que pensa assim, e o negócio fica tão marcado na vida dela, tão marcado no consciente dela, que ela vai procurar um especialista, a pessoa é muito corajosa, cara. Uhum. Eu bato palma pra uma pessoa dessa, porque eu, primeiramente, eu acho que, sei lá, a princípio, eu ficaria até com vergonha de relatar um assunto desse aí, que as pessoas iam rir da minha cara. Muita gente faz isso, ri. Porque hoje em dia é complicado. Se a pessoa ela não acredita, então, infelizmente, ela debocha, né? Faz pouco da... Debocha, aquilo que a gente não conhece, a gente faz piada, sabe? Que eu falo pra você que ou faz piada, ou é do demônio, ou é do capeta, não é da minha religião. Eu falo pra você que o preconceito ele é o fato da pessoa não ter conhecimento sobre o assunto, né? Uhum. O mínimo que a pessoa faz quando ela tem preconceito, ela debocha. E o máximo é a agressão. Já aconteceu de a pessoa falar que é bruxaria e vamos matar, vamos agredir, pra tirar esse demônio da pessoa, tirar essa bruxa da pessoa, sabe? Ô Wilson, faz sentido pra você também? Encarnação é um processo do qual você acredita? Se acontecesse alguma anormalidade, você buscaria ajuda sobre o tema, ou para você não faz nenhum sentido? Eu acredito que Deus, ele fala com cada pessoa de um modo que ela consiga entender. O amor dele é tão infinito, é tão grande, é tão extenso, que ele vai encontrar todas as formas de amor que é dentro dele para poder alcançar você. A linguagem que você usa para falar com uma criança é uma linguagem diferente que você usa para falar com um adulto. Você fala diferente com um político, você fala diferente com seu chefe, para cada pessoa você fala de um jeito. E Deus sabe qual é a experiência que você tem que ter para poder alcançar você, para que você seja guiado pro amor dele, entendeu? Então, eu acredito sim que a reencarnação é possível. Eu ainda nesse momento da minha vida eu não sei te dizer se é verdade. Eu sou muito aberto a essa possibilidade que Deus encontra e ele faz de todas as formas para você poder evoluir, porque ele quer que você fique melhor. Então ele te dá várias oportunidades para você se provar disso. Você acredita que é possível, porém você não tem provas. Eu posso te dizer que esses relatos que vocês trouxeram, eu acredito que isso pode ser verdade sim. Isso é um pouco reconfortante para mim, saber que quando eu morrer, Deus vai fazer um levantamento das coisas que eu fiz, das coisas que eu não fiz e as coisas que eu deixei de fazer. E a gente vai poder voltar ao quadro negro e dizer: e aí, Wilson, quem sabe se você voltar como mulher na outra reencarnação, será que você vai ter menos pensamentos assim? Você vai entender mais o ponto de vista feminino? E se você voltar como um homossexual, você vai se livrar de certos estereótipos, de certas coisas, você vai saber como é que é mesmo, entendeu? Então todas essas coisas que eu acho que é interessante que a gente volte aqui, porque é só quem sente na pele, cara. Eu acho que você tem realmente que sentir na pele certas coisas para poder dizer. Por exemplo, só você sabe da sua história. Não adianta alguém te dizer certas coisas. Tem coisas que você tem que viver. Então eu acredito que é possível sim. Não descarto. Eu achei muito interessante que você falou assim, é reconfortante para mim, né?
Então eu vejo como assim, as pessoas às vezes estão numa fase tão desesperada da vida. Tem gente que tá com o filho doente, tem pessoas que tá com, sabe, passando por um problema tão difícil na vida, que elas se apegam a tudo, cara. Que falar pra ela que é bom, ela vai atrás. Que falar pra ela que vai curar o filho dela, ela vai atrás. Então é um momento, eu falo pra você que às vezes é um momento de desespero. É um momento de esperança também, pode ser um momento de esperança, mas às vezes é um momento de desespero das pessoas, que as pessoas acabam se redescobrindo, ou descobrindo algo novo. Eu fico muito duvidoso a respeito dessa parte de terapia, tal, de hipnose. Eu nunca acreditei muito nesse negócio de hipnose, embora que eu vejo muitos vídeos de gente que estão sendo hipnotizadas e eu falo, é um tanto quanto curioso. Então o que eu posso dizer, cara, é que não descarto essa possibilidade. Beleza? Tá bom. É interessante você falar da hipnose, porque a hipnose é uma ferramenta científica. Essa é a única área que aceita uma constatação científica para provar a teoria deles. Olha aí. Porque outras religiões não aceitam uma ferramenta científica para provar, né, o questionamento deles. Essa parte da reencarnação de vidas passadas, eles acreditam, e tanto é que eles estão tomando isso como prova, né, de vidas passadas ao depoimento de especialistas, de cientistas, né. Eu sei que vocês já colocaram aí, deixaram muito claro que vocês não acreditam, tal. E eu também deixei aberto como uma possibilidade. Vamos mais uma vez aqui partir do princípio de que é realmente verdade, tá? Só pra gente poder conseguir dar uma resposta mais sincera, beleza? O que você considera vantagem fazer uma terapia? Que vantagem você tiraria disso? Você fala, vou ali fazer uma pesquisa sobre a minha vida passada. O que de benefício poderia te trazer, sabendo como você era na sua vida passada? Benefício. Pensa que é um HD, então você vai ter todo um histórico das coisas que você fez de bom e de ruim. Isso vai servir para você se policiar no seu atual momento a não repeti-las, né? Isso daí é o essencial. O maior ponto que eu vejo é isso. Você sabe algo que você fez e tem ciência daquilo, então logo você vai viver para que certas coisas não se repitam. Show. Porque aqui, Wilson, né, nós erramos e procuramos não repetir os erros, né? Ou então aperfeiçoar aquilo que a gente fez de bom. No caso do benefício de você saber o que você fez na vida passada, você não cometê-los, que é melhor do que você aprender com eles, é você não cometê-los, né? E se tornar uma pessoa melhor, porque com certeza se você sabe o que você errou no passado, numa vida passada, você vai querer fazer 1000 vezes melhor agora, sabendo que isso vai trazer um benefício para você numa próxima vida. Eu acho que é o motivo que faz as pessoas buscarem ajuda desse tipo, eu acho que é entender certas coisas. Por exemplo, você tem medo de altura, mas não sabe de onde veio esse medo, assim. Mas todo mundo tem medo. Nem todo mundo. Tem gente que não tem medo nenhum. Ou você tem medo, literalmente tem medo de entrar no mar, por alguma razão. Será que na vida passada você perdeu uma perna para um tubarão, alguma coisa do tipo? Pensa numa coisa, por exemplo, você tá num jogo e você recebe todos os códigos de como passar a tela, todas as senhas, sabe? Isso aí não é roubar? Você não tá trapaceando? É roubar. Mas as pessoas são curiosas, Fábio. As pessoas são curiosas, elas querem... Você tá trapaceando porque você não vai aprender. Se o caso você não aprendeu na vida passada e não tá aprendendo nessa, vamos pra próxima. Você tá sendo preguiçoso. No caso, você já tá puxando o que seria a minha próxima pergunta. Quais são as desvantagens? Desvantagens, com certeza, seria o luto, cara. E aqui entra uma parte muito bonita disso tudo, né? Você não vive o seu presente plenamente. Você não deixa o passado pra trás. Se você pudesse ter lembranças da sua vida passada, isso seria muito doloroso, que você ia viver em luto, chorando por uma esposa que você não tem nessa vida, por um filho que morreu muito cedo nessa vida. Você ia estar convivendo com as pessoas nessa vida aqui, beleza. Mas ainda assim você ia carregar muitas tristezas de muita coisa que ficou inacabado na sua vida passada. Porque se você tá voltando, com certeza muita coisa ficou por evoluir. E aí esse é o motivo de qual a gente tá aqui, para recomeçar. Eu considero mais desvantagem você buscar terapia nisso do que realmente uma vantagem. Isso pode ajudar você a superar. Por que você não consegue perdoar com facilidade? Você é muito ciumento, você não consegue se controlar. É a mesma coisa da pessoa querer perder peso
fazendo uma cirurgia ou tomando remédio, sabe? Ela sabendo que se ela acordar cedo e se exercitar e controlar o alimento dela, é bem mais difícil, porém saudável. É bem mais saudável para ela. Aí tem gente que é preguiçosa, tem gente que quer fazer as coisas mais fácil, Então, mas aí sabe? a pessoa busca ajuda numa terapia, tentando entender por que ela quer tanto emagrecer, ela quer tanto fazer isso, quer tanto encontrar o motivo pelo qual ela realmente não consegue vencer essa compulsão, e aí ela tenta encontrar a resposta numa vida passada, tipo assim, se eu fizer uma regressão aqui, eu entender o que aconteceu comigo, eu vou saber por que eu tenho medo disso, ou por que eu tenho compulsões por isso e aquilo, por que eu sou mal resolvido em certas partes da minha vida. Sim. Mas vamos colocar isso. E se você descobrir? E daí? Tipo assim, eu fico imaginando, o que você pode descobrir que pode mudar, que vai fazer você tomar uma atitude diferente? O grande fato é que você tem que mudar, de preferência para melhor. Não importa a resposta que você possa ter dentro dessa terapia. Eu tô puxando isso mais assim para ver os pós e contras, mas só de conversar, e até eu mesmo falando assim, eu já consigo ver mais desvantagens do que vantagem nesse Sim. ponto. Ou não. De repente você aí, amigo ouvinte, tem com certeza um argumento interessante, e eu tô muito ansioso para ouvir. Eu quero, de verdade, não sem sarcasmo, eu quero realmente ouvir uma opinião diferente. Você acha que uma marca de nascença que você tem ali pode ser uma cicatriz, pode ser uma coisa que você teve, um corte? Por exemplo, você tem uma marca no peito, aí bem no seu coração. E você acha que isso poderia ter sido a causa da sua morte numa vida passada? Sei lá, uma facada, alguma coisa, e de repente você tem um lado mais escurinho no seu peito, uma marquinha ali. Você acha que foi alguma lesão que você teve durante a morte? Você acha que isso é possível? Tem um relato de um menino que ele sentia muita dor na garganta e a família dele levou ele ao médico e tirou a amígdala dele, né? E depois de um tempo se criou um cisto naquele mesmo local. Caramba. Criou um cisto no mesmo local. E depois que ele relatou para a família dele que ele era um soldado da Primeira Guerra, que ele, aos 18 anos, levou um tiro na garganta, né? Que aquela dor que ele sentia ele sentia até o gosto da bala, ele falava, que ele sentia o gosto da munição atravessando a garganta dele. Mas ele falava, ele tinha lembranças de uma vida passada nesse caso. Tinha lembranças. E depois que ele relata isso para a família dele, o cisto some, desaparece, a dor também desaparece. E os médicos até hoje não conseguem explicar de onde que aquilo apareceu, como que aquilo apareceu e como que aquilo sumiu. Caramba. E você? E você, Boga? O que você pensa disso? Você acha que, tipo, o fato de você ser mais apegado a certa, sei lá, uma cultura diferente da sua, de um país, sei lá, o fato de você gostar de desenho japonês, tem a ver? Não, no caso, é claro que a gente tem vamos dizer assim, a gente tem um gostinho pela parada, não chega a ser uma paixão, mas vamos dizer assim, um brasileiro que, nasceu num país que é que o Japão é um mundo totalmente diferente, e o cara, ele tem um fascínio muito grande, já aprendeu a falar japonês e tudo pra ele viva o Japão, Japão, Japão. O cara vive em torno muito disso. Você acha que ele pode ter sido um japonês assim, na vida passada? Partindo do princípio que a gente tá sempre partindo do princípio que é uma verdade a reencarnação, pode estar relacionado sim, tá? Se a gente analisar, pode ter uma linhagem, né? Ele pode, apesar dele estar morando em outro país, vamos dar um exemplo como o Brasil, a linhagem dele pode ser de uma linhagem que venha do Japão. Isso aí é carregado de geração em geração. Então, vai ter traços nessa pessoa que vai remeter a outra cultura que ele vivenciou, por exemplo, no passado, né? Então, faz sentido, sim. Show. Então é isso aí, pessoal. Bom, pelo menos eu falei tudo e não falei nada. Todo mundo passou aqui mais ou menos um pouco do conhecimento que a gente teve. Para alguns hipotéticos, para alguns isso pode ser verdade. Só vamos lembrar de respeitar a crença de cada um. A gente também tentou entender um pouco. Você vê, a gente mesmo se complicando, a gente tentou entender bastante sobre esse universo da reencarnação. Então, eu quero pedir para vocês deixarem nos comentários aí, pessoal, o que vocês
acharam do assunto, no que vocês acreditam, no que vocês não acreditam. Vamos fazer aqui um compilado de informações, lembrando que tudo isso aqui foi um monte de informação que a gente recolheu, fez o compilado aqui, mas todos vocês podem fazer parte disso e, por favor, incrementem pra gente nos comentários. As pessoas que vêm depois, elas querem saber o que as pessoas pensaram, né, na época que saiu esse podcast. Faça você também parte disso, beleza? Deixa aí pra gente nos comentários o que vocês pensam sobre o assunto. Tudo com muito respeito, obviamente. Buga, fala pra gente aí, cara. Onde é que as pessoas podem deixar? Opa, claro. Como é que as pessoas podem contactar a gente? Pessoal, busca lá facebook.com/o Rei da Razão, Twitter, Instagram, busquem lá @o Rei da Razão, que você vai estar encontrando nós, né? Também podem acessar diretamente o nosso site www.oreidarazão.com.br. Lembrando que todo o conteúdo referente ao episódio vai ser postado no nosso site, coisas do tipo, hoje o assunto foi relatos, né? Então, todos os relatos tratados no episódio de hoje vão estar no nosso site, né? Pelo menos o nome dos relatos, e aí vocês fazem a busca da qual vocês prefiram. Qualquer pergunta, sugestão ou críticas construtivas, sempre respeitando o próximo, a gente vai estar respondendo algum tema que vocês queiram que nós abordamos aqui no programa também. É muito bem-vindo. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todos que escutaram até agora. Reforçando o que o Wilson disse, aqui a gente só está retratando um tema, a gente não está querendo afirmar nada e nem levar como correto o que a gente tá falando. Para alguns vão servir, outros vão achar que é besteira e tá tudo certo, a gente respeita, não tem problema nenhum. Não é não, Wilson? É muito importante você ter reforçado isso, Buga. A gente realmente não tá querendo mudar a opinião de ninguém. Já foi mencionado isso bem no começo do programa, que ele deve ser seguido unicamente como entretenimento. Como já dizia o poeta, o que eu sei é que nada sei. Gostei, Fábio. Bem lembrado. Falou pouco, mas falou bosta. E para agradecer, por que não? Vamos agradecer aqui mais uma vez a presença do nosso amigo Fábio, que sempre deixa o papo mais interessante. Fábio, tem mais alguma última declaração aí para fazer? Cara, eu gostaria de agradecer ter sido convidado de novo aí. Quero agradecer o Wilson, o Buga. Vamos aí esperar uma próxima aí, quem sabe, logo. Cara, eu vou falar para vocês. É um assunto complicado, porque a gente não consegue realmente dizer, só sabe dizer quem morreu, né, mano? Como é que é as coisas lá do outro lado, né? No outro plano. Mas, cara, esse tipo de assunto me intriga. E eu gostaria de fazer mais assuntos desse tipo, e por que não dentro de outras crenças? O que vocês acham? Tipo, a gente pode fazer uma outra parte futura, só que em vez de trazer sobre reencarnação, a gente pode falar, sei lá, dos milagres. Como é que alguém pode se curar de forma tão inexplicada? Ou, tipo, alguém que morreu, ficou em óbito por tanto tempo e teve visões de como que é lá no céu, outro plano. A gente pode trazer coisas desse tipo. O que vocês acham? Bom. Eu acho que no caso da reencarnação aí, a gente podia deixar um desafio aí pro ouvinte, que ele pode morrer e voltar pra contar pra gente como que foi, né? Boa, em vez de lacrar nos comentários, eu acho que morrer é um favor. Vai lá e prova pra nós como é que é. Volta lá e fala que tudo isso é besteira. Vai lá, e aí sim você pode falar com propriedade, porque esse podcast foi tudo com base em achismo. Fica o desafio aí. Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar? Não, por mim. Show de bola. Tranquilo. Mas é isso, gente. Quero agradecer a presença de todos, você que ouviu até aqui. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e tchau.